Olá, olá a todos e todas e todes. Nesse primeiro momento aí, aguardando a chegada do pessoal, né? E hoje vamos falar sobre o orixá da doença ou da cura, será, né? Pois é. Vamos falar aí sobre Chapanã, vou botar aqui, Chapanã, Pomolu, Babalu, Aie. Alô aí. E, né, então, assim, na perspectiva aí, né, de nosso queridíssimo Matheus Moura, que já está aí conosco, né, lá da Santeria, vai trazer para nós alguns elementos a respeito de Babalu Aie, né, que é como ele é chamado lá em Cuba, e eu falando sobre, né, a partir da visão do Batuque, e o pai Sidney, que daqui a pouquinho está com a gente, vai falar sobre a perspectiva do candomblé. Pai Sidney, como sempre, ele é o homem mais ocupado de nós todos aqui, né? Mais solicitado. Mais solicitado. Tem, Ai, ai. eu acho que ele já dorme sonhando com live, já, porque, mas hoje ele está numa aula, né? E então ele vai chegar um pouco mais tarde, mas daqui a pouquinho ele está aí para conversar com a gente. E enquanto isso, eu vou pedir, né, para o pessoal que está aí nos assistindo agora, que, né, compartilhe o vídeo, reaja ao vídeo ali, curtindo, botando coraçãozinho. Já recebi um coraçãozinho aqui agora. E compartilhem aí na sua timeline, que isso ajuda, né, na divulgação do programa, ajuda na divulgação das ideias que a gente tem proposto a partir dos diálogos afroteológicos. Porque é isso mesmo que é, né? Diálogos afroteológicos é dialogar a teologia, porque a afroteologia ela não é e nem pode ser estanque, né? Ela não é doutrinária, mas sim reflexiva. E esse é o grande ponto a respeito das tradições de matriz africana, ou da diferença entre a teologia das tradições de matriz africana para a teologia cristã, ou talvez ainda outras teologias que são muito mais dogmáticas, né? Tem um peso muito grande no dogmatismo, enquanto que para a teologia da tradição de matriz africana, ou para a afroteologia, que foi o nome que eu batizei, ela é mais reflexiva, ou seja, então hoje ela pode ser uma coisa, mas amanhã ela pode ter outras interpretações, e principalmente também a partir do local de onde a gente faz essas interpretações. Eu quero ver se eu diminuo aqui, porque parece que eu tô com um carão aqui perto do Matheus. E, pô, já sou gordo, né? Não preciso. É a posição da Ó, tela, Bobá. aí, ó, melhorou, viu? Aí, ó. Oi. Tô menorzinho. Vou botar uma luz aqui que eu esqueci também. E daí, ó, fica perfeito. Apesar de que essa luz me deixa mais branco do que papel, né? Aliás, isso foi uma coisa que eu estranhei bastante quando eu tive aí em Brasília, Matheus. Eu via que aqui eu não sou tão branco, tem gente mais branca que eu. Mas quando eu tive aí em Brasília, naquele evento lá no Zumbi dos Palmares, que a gente até se encontrou lá, né, na Sim, sim. Fundação Zumbi, né? Foi lá que eu vi como eu sou branco. Puxa vida, eu tava até meio que envergonhado, assim, de ser tão branco no meio daquele pessoal preto lá de Candomblé, de outras tradições, ali em Brasília. Tu vê isso também ali, não? Sim, sim, sim. Inicialmente, boa noite a todos. Agradeço a participação de todos aqui que estão acompanhando a nossa live, acompanhando esse trabalho maravilhoso promovido por Baba Hendrix e por Baba Sidney. Esse espaço aqui de diálogo, de construção dessas pontes, né, entre essas diferentes tradições, essas diferentes perspectivas, né? Porque eu também creio nessa linha de que a nossa teologia, né, o nosso entendimento
enquanto cultuador de orixá, ele é um entendimento inclusivo, né? Que inclusive eu penso que seja até uma tecnologia ancestral, né? É um termo, se eu não me engano, Carla Cotirene usa esse termo, né? De tecnologia ancestral, que é um termo que que permitiu a nossa sobrevivência enquanto culto, né? Diante de todo o cenário de escravidão, de formação desse projeto Brasil, desse projeto América Latina, né? Desse projeto de Ocidente, através do colonialismo, que permitiu a nossa sobrevivência das nossas tradições autóctones, né, nigerianas da região toda ali da Urubalene, foi justamente essa capacidade nossa de incluir e de ressignificar sem deixar de lado aquilo que já se acreditava, né, mas de dinamizar, de fato, a maneira como se enxerga o mundo, como se entende, né, esse culto, esse conjunto de divindades, esse conjunto de valores. Penso que é isso mesmo que permitiu a nossa sobrevivência, que permite a nossa sobrevivência também diante de todo esse cenário de massificação, da forma de pensar, da forma de agir, né, que nós temos vivido. De fato, assim, realmente, o povo aqui, ele traz o candomblé, a matriz africana mesmo, de etnia mesmo, de passado, de pai para filho, né? A gente aqui tem uma grande quantidade, especialmente nas cidades satélites, né? No plano piloto, o cenário é mais diferente. O plano piloto, de fato, é branco, né? Mas, e com tudo que isso significa, né? Com tudo que a branquitude traz. Mas as satélites, que é onde eu moro, né? Eu moro na cidade satélite, Sobradinho, fica 20 minutos ali do centro, do plano piloto da capital, 20 e poucos minutos, a gente teve uma imigração muito grande de nordestinos e também de Goiás, Tocantins, enfim, para a construção da capital, né? Então, de fato, quem cultua orixá aqui no DF realmente é o povo preto, de fato mesmo. Legal isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul é meio que misto, né? Eu ia participar aqui de um projeto, na época ainda do governo Lula, não sei se era Lula, eu acho que era Dilma, já 2010 era Dilma, né? E tinha um ministério era o Ministério de Combate à Fome, acho que era, esqueci o nome do ministério, o nome completo do ministério, mas sei que tinha isso, de combate à fome, não sei se era desenvolvimento, de direitos humanos e combate à fome, alguma coisa assim. E nesse ministério ele promoveu ali uma ação a partir de um edital da Unesco, então era utilizando recursos da Unesco para fazer um mapeamento das casas de religião, né, dos templos, das comunidades tradicionais que tinham aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre e região metropolitana. Isso foi feito em 4 capitais. E Porto Alegre foi contemplada, e eu, naquela época, cheguei a trabalhar como mapeador. Então, saiu um resultado desse mapeamento, né? Uhum. E o resultado desse mapeamento registrou ali que das casas de matriz africana no Rio Grande do Sul, a maioria das casas eram comandadas por mulheres, e dentre as mulheres, a maioria eram negras, eram mulheres negras. Mas quando essas casas eram comandadas por homens, a maioria dos homens eram brancos, são brancos. Eu acho que esse é um dado muito interessante que os sociólogos, analistas, né, tinham que se debruçar para trabalhar em cima, principalmente porque no próprio censo de 2010 indicou que mais de 50% das pessoas que se autodeclararam, né, vivenciadoras de uma tradição de matriz africana, então seja batuque, candomblé, santeria, mas também umbanda, né, então incluindo toda essa diversidade das religiões afro-brasileiras, eram brancos, né? Mais de 51%, 51% e uns quebrados eram brancos, também se autodeclararam brancos. E daí, então, eu acho que esse é um dado que precisa ser visto, né? Ser analisado, não sei. Porque a mim, né, não sei como é que tu faz essa leitura, esse não é o nosso tema, eu estou, na verdade, conversando aqui enquanto chega o pessoal, né? Sim. Mas não sei como é que, eu não sei como tu faz essa leitura, mas a minha é preocupante por conta justamente da branquitude, né? Então, quer dizer,
Os brancos, eles migram para as tradições de matriz africanas, mas eles não abandonam a sua branquitude e adotam a negritude, né, como um modo de vida, né? Eles continuam reproduzindo a branquitude dentro do terreiro. E daí, quando assumem postos de liderança, como como cargos, e incluindo aí o de Babalorixá ou Ialorixá, daí eles acabam levando também essa branquitude para esse lugar de poder dentro da comunidade, né? O que, para mim, parece complexo, no mínimo complexo. Não sei se tu faz essa leitura também. Eu faço também essa mesma leitura, né? Porque, de fato, assim, a gente percebe que a partir do momento em que ele foi mais. Acho que eu já cheguei a comentar isso antes, a gente já chegou a conversar sobre isso antes. Que a partir do momento ali. Bom, pelo menos é a leitura que eu faço, né? O movimento tropical ali, Gilberto Gil, enfim, quando a mídia, quando os artistas, né, começam a se voltar para as casas tradicionais em Salvador, trazer a visibilidade, fazer o povo enxergar essas casas, enxergar o candomblé, a gente começa a criar essa imagem social, né, dos grandes sacerdotes, Joãozinho da Gomeia, né, entre outros, a gente começa a torná-los mais vistos, né, pelo público mesmo, pelas massas. E a atrair também, né, outras camadas sociais. Eu vejo isso muito mais fortemente na Umbanda mesmo, né? A Umbanda, a partir do momento que ela... Porque essas práticas, no caso da Umbanda mesmo, né, as práticas de pagelança e de culto a espíritos de negros feiticeiros, de índios, né, pajés, eles são práticas muito mais antigas, né, do que a versão institucionalizada, né, por Zélio de Moraes. Mas a partir do momento onde acontece essa institucionalização, né, a partir do momento em que o branco pisa dentro, é como se ele desse legitimidade, porque afinal o nosso projeto, né, social é um projeto branco, né, um projeto que é centrado na figura do homem branco. Então, ao mesmo é uma faca de dois gumes e que está pendendo para o lado mais negativo, né? Assim, que agora a gente já sente, né? As pessoas já percebiam isso na pele mesmo, né? Com perdão do trocadilho da palavra, mas já percebiam isso na pele, nas vivências, né? Que estavam se tornando cada vez mais adoecidas, né? Cada vez mais desafiadoras por esses valores da branquitude entrando nos terreiros, isso já há décadas. E agora a gente está discutindo isso, né? Essa caixa preta aí está sendo aberta e as pessoas estão falando sobre. Né? Estão falando sobre porque nós temos mais tradições ainda hoje em dia, né? Esse intercâmbio Brasil-Nigéria está trazendo mais visões, né? Que já acontece também já há um bom tempo, está trazendo mais visões de como enxergar-se enquanto cultuador, enxergar-se enquanto comunidade, né, em questão da vivência e do código de ética estabelecido pelos membros daquela comunidade, né, isso está fazendo a gente também aqui entrar em conflito com o que nós vivenciamos aqui e até repensar, de fato, esses valores que nós estamos vivendo, essas relações que nós percebemos adoecidas nas comunidades, elas são relações enegrecidas ou são relações embranquecidas? Né? A gente está conseguindo perceber isso. E eu acho que, como falei, uma faca de dois gumes, a gente agora está podendo também mudar a direção desse corte aí, né? Sim. Ontem eu estava lendo uma dissertação de mestrado, justamente do rapaz que fazia um pouco essa leitura, mas ele estava vendo isso de forma crítica. E eu até compreendo, porque os antropólogos fazem muito, me perdoem os antropólogos, né? Mas os antropólogos fazem muito isso. Eles querem olhar para a nossa tradição como uma tradição estanque, né? Como algo estagnado, coisa de pessoas simples, né? De pessoas com baixa escolaridade e que vem na tradição africana um alicerce não apenas espiritual, mas até mesmo de uma sabedoria primitiva, né? E daí, então, o que eu li na dissertação desse rapaz fazia uma crítica, na verdade, ele me citou várias vezes, por isso que eu acabei lendo, porque eu queria saber o que ele estava falando disso. Foi em função que em 2015 teve aqui todo aquele processo de uma deputada que tentou passar uma lei que proibia
os sacrifícios de animais, né? E daí, então, naquela época, eu já estava no doutorado e eu elaborei muito material, né, para contrapor a posição da deputada e para contra-argumentar, né, a deputada. E, claro, eu também escrevi em jornais, participei de rádio, a Rádio Bandeirantes fez uma entrevista comigo, aqui a TV Ubra daqui também fez uma entrevista comigo. Então teve eu acabei participando muito ativamente dessa peleia, como a gente chama aqui, né, dessa batalha. E ele fez, e a crítica que ele fez era dessa, né, de como os vivenciadores estão mais escolarizados, estão na academia, né, estão galgando espaços acadêmicos e que isso estaria fazendo, então, com que a tradição se tornasse academicista, né? E daí isso me incomodou bastante, me incomodou bastante essa leitura, porque essa leitura também é racista, né? Ao pensar que nós não podemos estar na academia, ou melhor, que o nosso lugar não é academia, tu já está mantendo essa posição racista, né? De que, né, como se a gente não pudesse fazer releituras do nosso próprio culto, daquilo que a gente vivencia, né? Quer dizer, a gente tem que ser um robô que repete os ritos e as liturgias sem poder fazer uma reflexão sobre aquilo e nem se armar, né, se municiar de uma epistemologia, né, se municiar de uma bibliografia que possa nos dar subsídio para melhorar nossas reflexões sobre o que a gente vivencia. E o encontro de hoje, ele vai nessa linha. Quando a gente fala de Chapanã, Omulu, Obaluaê, ou Babaluaê, como se diz na santeria, a gente não está apenas vivenciando essa divindade, né, ou cultuando essa divindade, né? A gente faz reflexões sobre ela também, né? E então a tentativa é sempre de buscar uma solução para a pergunta por quê? Por quê? Né? Que, enfim, sei lá, as pessoas não... quem não é da nossa vivência, ou mesmo quem é da nossa vivência, mas porque a crítica que foi feita também, um pouco, era o fato de eu ser teólogo. E isso aí é uma crítica que eu escuto o tempo inteiro. Né? Porque o nosso povo acha que eu tenho que ser antropólogo, e eu não quero ser antropólogo, eu não quero estudar minha própria tradição como se eu estivesse fora dela, né? Porque isso é uma exigência dessa disciplina, né? Agora, como teólogo, eu posso estudar a nossa tradição desde dentro, né, e vivendo e sentindo essa tradição, porque o estudo da teologia é o estudo da fé, né, e não o estudo da religião, ou dos ritos, ou coisa assim. O que tu acha sobre isso? Só para a gente começar a esquentar esse debate. Eu penso que também é uma luta por manter a hegemonia, né? Por a posição de quem diz o que é, o que deixa de ser, né? A posição de quem define o lugar de cada um. Porque a partir do momento em que a gente, né, nesse tempo recente aí, teve essa maior entrada pelas políticas afirmativas, né, de negros, de alunos da rede pública de ensino às universidades, que historicamente sempre foram espaços elitistas e, consequentemente, brancos, né, então a gente está tendo acesso a esses mesmos mecanismos, essas mesmas ferramentas de geração de conhecimento e de manutenção do poder, né, porque conhecimento é poder. Então, assim, até historicamente, é um termo que eu sempre cito, né, que eu lembro de ter visto isso há muitos anos atrás, uma professora, nossa, no ensino médio citando, né, que na época dos bandeirantes mesmo, a Igreja Católica, naquele momento, ela publicou uma bula papal onde reconhecia que os indígenas, que os nativos brasileiros tinham alma, que dava uma condição de humanidade a eles, mesmo antes de existir direitos humanos, enfim, mas que dava uma condição de humanidade a eles, que eles eram passíveis de serem batizados, catequizados. Por quê? Porque tinha uma intenção de poder ali. Só que isso nunca teve,
para os escravizados que vieram de África, esse reconhecimento. Por quê? Naquele momento histórico não tinha esse interesse. Né? Então, assim, quem que estava determinando quem era humano ou não, que tinha alma ou não? Era quem já estava na posição de poder, né? E essas vivências, elas continuam sendo reproduzidas. Então, assim, se a partir do momento em que a gente acessa um novo espaço, a gente percebe essa resistência, é porque está incomodando. É porque está incomodando, é porque está gerando material, está gerando discussão, está gerando oportunidade de falar sobre, né? E de se enxergar de uma maneira diferente daquilo que é dito que eu deva me enxergar, né? Porque a partir do momento em que, né, citando mesmo aqui a antropologia dos autores clássicos, que eram brancos, que sempre viam os cultos fora das tradições cristãs como objeto de pesquisa, nessa posição aí de evolução associada a progresso material, e que acaba chegando para a gente aqui enquanto senso comum, né? Ah, porque esse espiritismo, né, se referindo aos cultos afro, porque esse espiritismo traz atraso para a vida. Nunca vi ninguém que pratica esse espiritismo, que vai para terreiro, que dá bem na vida. Mas a gente não pode querer falar que as pessoas têm o mesmo ponto de partida diante de tantas desigualdades sociais, diante de todo o contexto histórico. Né? Quem que é o cultuador de orixá? De quem que nós herdamos esse culto? De pessoas que estiveram na posição mais do que degradante, né? Que chegaram aqui numa condição subhumana. O ponto de partida é diferente, né? De que venham para cá com subsídio do Estado e com terras desde as capitanias hereditárias. É uma posição diferente. Aí é muito fácil a gente afirmar que, porque dentro da Igreja Católica ou dentro da tradição cristã, a pessoa vai ter progresso na vida e no terreiro não vai ter, se a gente ignora esses pontos. Né? E aí, o que faz a gente conseguir olhar essa perspectiva? É o ensino, é o saber. Então, se gera esse incômodo dentro da academia, é porque está tendo acesso a esse conhecimento e podendo questionar quem é que diz o que cada posição, que cada grupo social, que cada tradição ocupa. É uma alternância de poder aí, uma busca por hegemonia mesmo, né? Com certeza, né? Com certeza. Isso fica bem claro, né? Sempre nos discursos, né? Os discursos sobre nós são sempre discursos de realmente de falar do outro, né? E não né, sempre nos colocando como um objeto. E a minha proposta no mestrado e no doutorado sempre foi nos colocar como sujeito na história que eu queria narrar, né? E não como objeto, que é o que as outras ciências, de alguma forma, até mesmo para poder se dizer como ciência, né? Eles tentam fazer, né? Mas, enfim, né? Estamos aí nessa batalha também para o reconhecimento da nossa autoridade, seja ela por dentro da academia ou não. Aqui do lado já tem o pessoal falando aí, né? O Júlio Barros, pedindo benção a todos. O Gleidson Marques também, boa noite a todos. Bênçãos mais velhos e mais novos. O Rafael dando boa noite. A Edna também, né? A Ureba Base, todos, boa noite. Então, boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Por favor, participem aí, façam perguntas. O tema hoje é Chapanã, Omulu, Babaluaê. Eu acho que a gente pode começar falando sobre uma polêmica. Eu queria que o pai Sidney tivesse aqui, porque eu queria botar ele nessa polêmica. Ele disse que vai chegar mais tarde, mas eu sou ansioso. Eu quero... eu sou de Oxalá, mas não adianta, sou ansioso, né? E daí eu quero falar sobre a aparência dessa divindade. O que eu tenho aqui, a aparência mais conhecida, que é essa aqui, né? Dele vestindo palha e carregando aqui o xaxará, que é um tipo de vassoura. Só que no candomblé se parece mais com um cetro do que com uma vassoura. Agora, no batuque nunca teve isso. Chapanã nunca foi representado com essa capa de palha, né? E ele nunca teve esse cetro, ele sempre teve uma vassoura. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum a gente ver uma vassoura de piaçava, pintada de roxo,
né, ou de preto e vermelho, nas casas de batuque, representando aí, né, o poder de varrição da doença e da morte que Chapanã tem. E aqui a gente chama Chapanã também, a gente não chama Omulu nem Ombaluaê. Aqui nós, inclusive, né, por exemplo, a minha neta, a minha sogra, a minha neta são filhas de Chapanã. Então, era a Itacira de Chapanã e a minha neta é a Sofia de Chapanã. Então, né, o nome, a palavra Chapanã nunca foi um tabu. Qual é a impressão que tu tinha da santeria, Matheus? Então, a representação de Babaloia para a gente, ou Azorruano, né, Azauane, que é o nome Arará, porque dentro da regla de Osha, né, que chama regra, né, ou regla são as religiões praticadas ali na diáspora cubana. E aí dentro da Osha, do culto de Orixá, a gente tem a regla Lukumi, que seriam os descendentes dos Yorubás, e a regla Arará, que seriam os descendentes dos povos Euefon, dos Jeje, né? Então, o nome mais utilizado, na verdade, para a gente é São Lázaro, porque é bem cristianizado, né? O nosso sincretismo ele é muito forte, ele é muito amalgamado. Então, dentre os orixás, o que mais é referido pelo nome sincrético católico é São Lázaro, é Babaloaê. Então, geralmente as pessoas se referem a ele como São Lázaro, e até nos tratados de Odu, de Ifá cubano, né, vem essa referência também. Determinado Odu fala, a pessoa precisa receber São Lázaro. Né? Vai ter, fulano, você no seu Odu fala que os santos admúcias, que você vai receber os santos após a iniciação, que você vai se receber são Dada Baiani, Olocum e São Lázaro. Né? Então, o nome mais utilizado para se referir a Babaloaê é São Lázaro. Inclusive, a representação dele se confunde muito com a representação do santo católico, porque ele veste aquele tecido de saco, juta, né, com adornos roxos, e apoiado em muletas, acompanhado de cães, que é uma referência à imagem 100% de São Lázaro mesmo, né? Uhum. É muito interessante isso, porque aqui no Batuque, por exemplo, muito antes da gente ficar sabendo que os cães eram ofertados a Ogum na Nigéria, aqui os cães pertenciam a Chapanã, né? E eu acredito que seja, em parte, por conta também desse sincretismo com São Lázaro, também tem no Batuque esse sincretismo. Na verdade, Chapanã é sincretizado com uma meia dúzia, eu acho. Mas o sincretismo mais conhecido é o de São Lázaro e o de Senhor dos Passos, que é o Jesus Cristo carregando a cruz, né? Indo para o Calvário, assim, na hora um pouco antes de ser crucificado. Mas a cor roxa é sempre muito importante nessa questão. E eu acho que talvez eu andei lendo, né, sobre o culto também a Sapatá, e eu descobri que Sapatá também usa a cor roxa. Sapatá, no caso, é o Vodum, né, da tradição Jeje. E aqui no Rio Grande do Sul a gente também cultua Sapatá, então é possível que ele tenha mantido, tenha se espraiado em todo o culto do Batuque a cor roxa. E a gente também não pode esquecer que na Sexta-feira Santa é coberto os santos católicos com um pano roxo também. Tá? Então, sempre representando essa questão da morte. E eu já tinha também pesquisado no livro do Pierre Verger, ele fala isso, né, sobre a iniciação a Sapatá, como o Sapatá mata os seus iniciados. Né? As pessoas estão lá para serem iniciados, né, para Sapatá, e Sapatá mata eles morrem. E daí, então, é feito todo um ritual para que eles ressuscitem. E daí, eles são, né, daí a partir dessa ressurreição, eles passam a ser, então, filhos de Sapatá. Então, acho que isso tem
sabe, eu acho que isso levou a crença no sincretismo com Jesus Cristo, com o Senhor dos Passos. Inclusive, até se fala isso, que, né, Jesus Cristo, quando é sincretizado, Jesus Cristo em vida, quando é vivo, é sincretizado com o Chapanã. E o Jesus Cristo depois de morto, daí é que é sincretizado com Jesus, com Oxalá. Não sei se tem esse sincretismo também na santeria com Jesus Cristo. Não. O nosso sincretismo mesmo é com São Lázaro. O sincretismo com Jesus, que é interessante, é o de Eleguá, né, que a gente até ia discutir mais cedo, eu não toquei nesse ponto. Né, que Exu Eleguá para a gente, ele é sincretizado com o El Ninho de Atocha, né, com o Menino Jesus de Atocha. Então, como a gente já tinha comentado essa questão, né, da demonização, né, de Exu aqui no Brasil, que muito provavelmente, né, não estou afirmando, mas muito provavelmente isso também influenciou na maneira como ele é visto nos nossos cultos aqui da diáspora, né, como ele é entendido, né, até ritualizado, penso eu. Lá ele é um santo muito comum, é um orixá muito comum. Né, filhos de Eleguá, eles são bem comuns, justamente também por esse reforço desse sincretismo com o Menino Jesus. Então parece óbvio, né, porque no Batuque, né, eu falei em outros momentos que no Batuque as pessoas são iniciadas para Exu desde sempre, né? Então, tanto que a minha bisavó de santo é de Exu e o meu avô de santo é de Exu. Então eu venho de uma linhagem de filhos de Exu, inclusive. Mas aqui Exu é sincretizado com São Pedro e também com Santo Antônio. Muito diferente do resto do país, que Exu é sincretizado com o diabo. E daí eu acho que é por isso que no Candomblé não se iniciava filhos para Exu. Porque na África também tem filhos para Exu. Tem, sim, né? sim. Tem a rodo lá. Os Oluponãs são sacerdotes iniciados para Exu, né? Que Exu manifesta neles e tudo. Então não tem problema lá. Essa questão do problema foi aqui. Agora nesse sincretismo com São Lázaro, que também tem no Batuque, acho que tem muito a ver com a questão da doença, né? Já que Sim. São Lázaro ele na mitologia cristã, Lázaro era uma pessoa doente, né? E daí ele tem dois Lázaros, né? Eu não sou versado em cristianismo, mas se não me engano tem dois Lázaros aí. Tem o Lázaro que era o doente, que era o enfermo, que é aquele do cachorro que lambe as feridas. Mas também tem aquele Lázaro que é o que Jesus ressuscita ele. Sim, que é o amigo de Jesus. É o amigo de Jesus. Então, me parece que esses dois Lázaros acabam se fundindo num só, nessa figura do Lázaro que é leproso, né? Que tem feridas, e que o cachorro lambe as feridas dele e cura ele das feridas ao lamber. E é por isso que aqui no Batuque, o cachorro pertencia a Chapanã, justamente por ele ter essa propriedade de lamber uma ferida e a ferida se curar. Não sei o que tem na língua do cachorro. Tu é biólogo, tu pode explicar isso. Eu não sei o que tem na língua do cachorro que cura as feridas. Eu sei que em cães selvagens, né, em canídeos em geral, eles vão ter um controle, ele faz um controle bacteriano mesmo, né? Porque a saliva deles tem muito bactericida, justamente para, né, a composição da saliva deles é bactericida para evitar que eles contraam infecções, comem muita carniça, né? Os canídeos em geral, cães, lobos, coiotes, eles são muito carniceiros. Né? Eles nem sempre fazem caça ativa. Os felinos, né, gatos, leões, jaguatiricas, eles são caçadores mais ativos, e os canídeos, eles são mais carniceiros, né? E aí, para resistir às bactérias, aos patógenos na carcaça, na carniça, eles têm uma saliva mais poderosa para evitar essas infecções. Inclusive, eles se lambendo de feridas, de lutas entre eles, ou no combate para derrubar uma presa, eles lambem justamente para acelerar o processo de cura mesmo. É interessante isso, né? Interessante mesmo. Eu queria ainda explorar essa ideia da figura do Babaluaê e do Chapanã aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria muito que o Pai Sidney estivesse aqui para falar sobre o Candomblé, porque, como eu estava falando, né, no Batuque e nos vídeos que eu vi de santeria, os vídeos sempre mostram então o Babaluaê sem essa capa de palha. Não tem capa de palha. Não tem. Não tem, Não né? tem. Não tem.
de Mariô, né? E eu sempre vi essa imagem na santeria, né? Mas ele sempre se apresenta, parece que doente, torto. Se retorcendo, cai no chão quando chega, se E retorce. daí eu não tinha certeza se aquilo ali era por conta dos atores que estavam ali nos vídeos que eu vi, porque eu não vi nenhum vídeo de manifestação real, né? Na internet tu vê muito assim, de shows como o do Yorubá Andabo, ou daquele Matanzas, né? De Matanzas, aquele, Quito de Matanças, eu acho. onde tem sempre, né, uns atores dançando, né, como se fosse o orixá. E quando o Chapanã é mostrado, ele é sempre mostrado assim, torto, se arrastando. Às vezes vem um Xangô e levanta ele, uma coisa assim, não é? O Chapanã no Rio Grande do Sul, ele não se apresenta dessa forma, assim, né, como se estivesse doente. Ele não se apresenta assim, mas ele também não tem essa capa de palha, também não usa. Nunca existiu no batuque o uso do mariô, dessa capa de palha por cima do Chapanã. E olhando fotos ali do livro do Pierre Verger, né, daquele livro Orixás do Pierre Verger, ali também, né, nas fotos na África também não tem, né? Não tem nenhuma das manifestações de Omulu lá na África, ele está usando essa capa de palha. E, inclusive, a foto que eu usei para fazer o banner dessa encontro, né? Não sei se tu pode ver ali é um chapanã também, né? Um Omulu, um Obaluaê. No ritual, no festival de Obaluaê, lá na Nigéria, na verdade, eu dei um print no vídeo que tem lá daquele Assa Orixá lá da Paula Gomes, né? Onde ela registrou ali, e ali visivelmente tá as cores preto e vermelho, e ele também não tá usando capa nenhuma de palha, e ele usa na mão o que parece uma vassoura também, cheia de palitos, né? De dendezeiro e tal. Se parece muito com uma vassoura de piaçava, como é aqui no Rio Grande do Sul. Só que aqui no Rio Grande do Sul é piaçava, né? E daí eu queria que o Pai Círio tivesse aqui para ele falar, né? Por que no candomblé o Omulu, né, usa essa capa de palha? Inclusive aqui tem vários candomblecistas aqui, né? Que até podem dizer aí para nós. O Claudenilson, beijão, Claudenilson, Modibá, para ti também. O Paulo Rogério. Paulo Rogério, ele antecipou ali a saudação. Eu já quero falar também sobre isso. O Miguel, boa noite. E a Raquel Sechinski, também de Ogum, benção, querida. E aí, existe essa questão do xaxará na santeria, não? Na verdade, o que a gente sempre coloca nos assentamentos são como se fossem muletas mesmo. As muletas, que vêm dessa posição sincrética. Né? Uhum. As ferramentas que acompanham nos assentamentos são as muletas e imagenzinhas de cães. O ibiri, na verdade, né? Se não me engano, é ibiri que é o nome da ferramenta de Nanamburucu, né? O ibiri, ele é mais presente. Ele é mais presente. Mas o xaxará, não. Não como ferramenta para o orixá manifestado, né? Sim, entendi. Aqui eu só quero corrigir, então, que eu falei o Paulo Rogério, e daí depois ele diz, sou o pai Paulinho de Odé de Canoas, né? O pai Paulinho, né? Pai Paulinho, me desculpa, eu não sabia que era o senhor, né? Nunca lhe conheci por Paulo Rogério, né? Conheci por pai Paulinho de Odé. Pai Paulinho foi o primeiro vereador da cidade de Canoas, e eu acho que o primeiro aqui da região, que é Babalorixá do Batuque, primeira pessoa eleita aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aí um Moab Caldas, que foi um vereador lá nos anos 40, 50, mas ele era um bandista, não era do Batuque. E o pai Paulinho é do Batuque, além de um bandista, é do Batuque, né? E que mandeiro também. E então, um grande abraço para o senhor aí.
Claudenilson já se manifestou. Os titãs dizem que a aparência dele seria horrenda, o que Oiá prova não ser verdade. Ela faz um encantamento e sopra o vento para que as palhas voem e todos percebem que ele brilha como o sol e não feio como as pessoas o julgavam. O Baluaê é o brilho do sol. Valeu, Claudenilson, né? Claudenilson aí que é de uma casa tradicional também da Bahia, né? E eu entendi isso também. Eu tenho que dizer que eu entendi isso também. Que nesse TAM específico, muito específico esse TAM, né, que fala da festa em que estavam todos os orixás, e que daí Chapanã, para não, né, como era muito tímido, ou para tapar as feridas que ele tinha no corpo, ele teria usado essa capa de palha para poder ir na festa. Esse é o Itã, que eu imagino seja o que legitima o uso da palha pelo Chapanã. Mas esse Itã, no Batuque, ele é novo, ele é relativamente novo. Ele veio para cá, né, com a literatura, e não foi transmitido pela tradição oral, e eu acho que é por isso que Chapanã então, nunca teve essa simbologia, né, da capa de palha, do charaô, né? E aí na santeria, Matheus, tem alguma... se conhecia na santeria também esse Itã? Não, essa história sagrada? Não, não tem essa referência a ele se cobrir de palha, né? O que fala das chagas dele, e aí dependendo da versão muda, né? Os personagens, enfim, como a coisa acontece. Mas assim, basicamente ele contrai a lepra, a varíola, por ter desobedecido os orixás mais velhos. E aí ele é expulso da terra Lucumi, né, ele se refere dessa maneira, né, expulso da terra Lucumi, e ele vai caminhar para uma caminha sem rumo, né? Então eu penso que até essa representação dele com a roupa de juta, né, que remete também a roupa gasta de mendigo de São Lázaro, é justificado por esse oriki, né? Porque ele está caminhando sem rumo, sem rumo, sem nada, então as roupas se desgastam ali naquela situação de extrema pobreza. E, em uma das versões do Oriki, ele é assistido por Eleguá. Eleguá se apieda dele, Exu Eleguá se apieda dele, vai conversar com ele, leva ele diante de Orumilá. E Orumilá faz um ossode, né, faz uma adivinhação pelo Ifá, e diz que ele voltaria a ser cultuado como orixá em uma terra distante, desde que ele fizesse o ebó. Que o ebó era passar grãos no corpo, passar milho, passar pipoca, para que ele se limpasse dessas chagas. E ele faz esse ebó e chega numa nova terra, que ele chama essa terra de Arará, que é a terra que o acolheu e se torna rei nesta terra, né? Que passa a ser o reino do Daomé. E em outra versão, ele conhece Nanamburucu quando chega na terra Arará, chega ainda adoecido, e depois do contato com a Nanamburucu ele é curado. Aí tem outras versões onde Xangô limpa o corpo dele, né, e que os cães que São Lázaro e Babalóia carregam foram dados de presente por Xangô, foram tirados de Ogum e dados de presente por Xangô a ele, como sinal de amizade, como sinal de proteção, para que os cães o cuidassem dele e defendessem ele. Então, essa referência à palha, ela não tem, mas tem referência à roupa dele de juta. Uhum. Interessante, né? Muito interessante. Uhum. Eu gostei da parte inicial aí do teu Itã, porque ele tem um eco num Itã que o Reginaldo Prandi colheu, né, e publicou no Mitologia dos Orixás. Né? Eu sempre indico esse livro, mas eu sempre indico com um PS, né? Sim. Que leia com ressalvas, né? Quer dizer, a gente tem que se apropriar do material que está aí à nossa disposição, mas a gente tem que estar atento para não ficar reproduzindo estereótipos e equívocos, né, da pessoa que produziu o trabalho. Mas a gente precisa respeitar, claro, todos os trabalhos que foram feitos. E no caso dessa história, eu achei muito interessante. E vai ao encontro do que tu falou. Diz o seguinte, que o Baluaê era um menino muito desobediente. Um dia, ele estava brincando perto de um lindo jardim, repleto de pequenas flores brancas. Sua mãe lhe havia dito que ele não deveria pisar nas flores, mas o Baluaí desobedeceu a sua mãe e pisou nas flores de propósito.
ela não disse nada, mas quando Obaloaiê deu-se conta, estava ficando com o corpo todo coberto por pequeninas flores brancas, que foram se transformando em pústulas, bolhas horríveis. Obaloaiê ficou com muito medo. Gritava pedindo à sua mãe que o livrasse daquela peste, a varíola. A mãe de Obaloaiê lhe disse que aquilo acontecera como castigo porque ele havia sido desobediente. Mas ela iria ajudá-lo. Ela pegou um punhado de pipocas e jogou no corpo dele, e como por encanto, as feridas foram desaparecendo. Obaloaiê saiu do jardim tão bom como quando havia entrado. E eu acho que essa história, ela se encaixa no que tu falou, porque fala da desobediência. Da desobediência, do desafio aos mais velhos. E da doença. Aqui diz castigo, mas eu não gosto de usar essa palavra. Eu vou dizer consequência dos seus atos. Né? A consequência dos atos de Obaloaiê foi, né, ele ficar doente. E daí, eu estava conversando com meus filhos de santo esses dias aí, a gente estava falando justamente sobre isso, né? E a Patrícia chamou muito a atenção de que isso pode estar, para nós, do Batuque, esse ano é de Chapanã, pertence a Chapanã, é o ano de Chapanã. E, né, devido à pandemia, né, a gente está achando que tá tudo muito certo, né, sendo o ano de Chapanã e tendo essa epidemia aí pelo mundo inteiro. A gente já sabe também que nós, seres humanos, né, adoramos destruir o planeta. E daí, será que a pandemia não é porque nós pisamos nas flores, né? Ou seja, nós destruímos a ecologia do planeta, nós não respeitamos, né, as leis naturais, e daí recebemos como consequência desses atos essa pandemia. O que tu acha? Eu concordo 100%, porque tem um autor, eu não estou me lembrado o nome dele, mas que ele é biólogo e que ele já estuda sobre pandemias há décadas, né? E que ele já fazia algumas previsões que, a partir da década de 90, se eu não me engano, ele falava, olha, no prazo de 15, 20 anos aí para frente, nós vamos ter pandemias mesmo a nível global. Por quê? Porque a gente está avançando cada vez mais para áreas que antes nunca foram contactadas, né, pelo homem, pela sociedade, e a gente está entrando em contato com uma diversidade, tanto animal, quanto vegetal, quanto microbiana, viral, que a gente não tinha como ter contato antes. Né? Então, assim, o desmatamento, a exploração da madeira, dos recursos animais, a gente se alimentar de fauna, né? Seja por questão cultural, seja por questões comerciais em outros países, enfim, a gente está entrando em contato com seres vivos que a gente nunca teve antes. E nós somos uma população absurdamente imensa, né? Já passamos dos 8 bilhões de pessoas no mundo. Essa comunicação toda, essa facilidade de transporte. Então, assim, a pandemia só mostra o quanto nós estamos conectados, né? Mesmo sem perceber. Porque em pouquíssimo tempo ela se espalha né, da possível origem, que é de um mercado de animais na China, para o mundo inteiro. Né? Então, assim, isso mostra o quanto nós estamos conectados e o quanto que a nossa exploração da natureza, ela vai gerar consequências que a gente não consegue nem imaginar. Quem poderia prever ou imaginar uma pandemia desse alcance agora em 2020? A gente pensava em outros desafios a nível de Brasil, mundo, Ocidente, enfim, mas a gente não pensava no desafio de uma pandemia, né, como já tiveram, como a gripe espanhola, ou como a peste negra da Idade Média. E se você pensar, por exemplo, na peste negra, era uma doença que ela estava muito associada à falta de saneamento básico. E a gente está falando de uma doença hoje em dia onde uma das principais medidas de prevenção é a coisa mais simples do mundo, que é higienizar as mãos. Né? Então, nós estamos voltando a esses valores aí básicos. No Itan de Babaloaiê fala que ele adoece por desafiar os mais velhos, né? Por desrespeitar a autoridade, ou seja, uma coisa básica. E a gente está sujeito a uma doença que, entre vários fatores, um dos mais básicos é o quê? A falta de higiene. Né? Não higienizar as mãos. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa aqui. Ai, meu Deus. Aproveitando que tu é biólogo, né? Sempre que a gente tem um assim por aqui, né?
Bom, eu não sei, eu acho que a gente morria, eu ia dizer, né, será que a gente não está por conta de... será que a gente não enfraqueceu o nosso sistema imunológico? Eu ia perguntar isso. Mas eu acho que... Mas eu mesmo estou achando que não, porque a gente morria muito mais antes da invenção da penicilina, né? Então, a gente tinha mais ou menos... a gente pegar a linha de crescimento da demografia mundial, a gente vai ver que a linha era mais ou menos a mesma até a invenção da penicilina, daí de repente, pum, dá um pico, né? E a gente começa a aumentar a nossa demografia exponencialmente. Então, acho que eu estou errado, mas eu não sei. Eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente tem a impressão de que a gente começa desde pequeno já a ter que vacinar isso, vacinar aquilo, e daí parece que a gente fica mais, ao invés de ficar mais imune às doenças, a gente fica mais sensível. Essa é só uma impressão mesmo, e é totalmente errada. Concordo com isso? Eu penso o seguinte, assim, porque em condições naturais, né, assim, qual que é o grande paradigma da biologia, um dos grandes paradigmas do pensamento contemporâneo? É a seleção natural que foi preconizada lá por Charles Darwin, né? Se não tiver, ele conseguiu decifrar, digamos assim, a seleção natural porque ele teve muitos recursos, né? Era de uma família muito abastada, teve muito dinheiro, muita condição de poder rodar o mundo e coletar aquele volume de informações que ele coletou. Mas alguém, mais cedo ou mais tarde, conseguiria chegar a essas mesmas conclusões, né? O Wallace, do outro lado do mundo, estava chegando às mesmas conclusões que ele, que fez com que ele ficasse desesperado na época para publicar a teoria para não ter a autoria, né? Dessa teoria. Mas, assim, em condições naturais, o que a seleção natural faz? A seleção natural, ela concentra a maior parte, ela como se fosse um gráfico de sino, né? Ela concentra a maior parte da população para as próximas gerações de uma determinada espécie, naqueles animais, naquelas plantas, naqueles seres vivos que possuem condições de sobrevivência naquele ambiente, ou seja, que vão resistir mais às doenças, que vão resistir mais aos parasitas, que são mais habilidosos em conseguir comida, em defesa de espaço, em fugir de predadores. E o que a gente fez com todos esses avanços da saúde, das tecnologias todas, né, com a descoberta de antibióticos, com a melhora da produção dos alimentos, o aumento da produção dos alimentos. A gente está permitindo que esses pontos aqui mais laterais, né, que em condições naturais, né, por favor, não me entendam sendo eugenista, né, de maneira alguma, mas esses pontos aqui mais da ponta, né, que não sobreviveriam em condições naturais, eles possam sobreviver. Então, a nossa população, ela não está, em termos de adaptação ambiental, ela não está numa distribuição de sino, né, isso daí eu estou pensando agora. Ela está como se fosse uma curva mais como se fosse uma linha reta, né? Porque a gente tem pessoas de diferentes condições físicas, né, imunológicas, que em ambiente natural não sobreviveriam. Eu mesmo, eu fui um bebê prematuro, né? Então eu não teria sobrevivido em condições naturais. Sobrevivi graças à medicina, né? Graças ao cuidado pós-nascimento, ao acompanhamento pré-natal, enfim. Eu sei de um artigo que eu também não estou me recordando o nome, que estudava os nutrientes em concentração de determinados nutrientes em restos arqueológicos humanos no período ali da Revolução do Paleolítico, do início da agricultura. E apesar da agricultura permitir a gente aumentar a produção de alimentos e fixar as populações e, consequentemente, ter mais pessoas, né, porque pode se reproduzir, porque tem mais comida, né, dá uma segurança maior, menos incerteza das condições, piorou em termos nutricionais, que as populações humanas pré-agrícolas, elas tinham uma qualidade nutricional melhor, de acordo com marcadores do estudo, do que as populações agrícolas. Então, é um jogo de ir e vir, né? A gente ganha vantagem, por um lado, com o uso de antibióticos, com as tecnologias, com essa sobrevivência de uma maior variedade de pessoas que em condições naturais não sobreviveria, mas, por outro lado, a gente também tem essas perdas, né? Uhum. Entendi. E esses surtos que têm ocorrido volta e meia, né? A gente vê que teve... bom, eliminando ali a gripe espanhola e tal, mas pensando assim, teve o HIV, daí depois teve
bola, daí depois H1N1 e agora Covid-19. Isso não parece meio sistêmico? Com certeza. E tá, assim, 100% relacionado à nossa organização enquanto sociedade, ao modo de produção, às nossas relações, à quantidade de gente no planeta, né? Porque, voltando de novo, em situações naturais, a gente pode ter uma espécie que ela tem uma área de distribuição muito grande, né? Por exemplo, os grandes mamíferos, que nós estamos, né, exterminando eles aí a rodo, né? Sei lá, além do ser humano, o Canis lupus, que é o lobo da Eurásia, ali, da Europa e Ásia, era o animal terrestre com maior distribuição, porque ele pegava desde da Península Ibérica até os confins ali da Ásia. Só que as populações dos confins da Ásia jamais entrariam em contato ali com as populações da Península Ibérica no tempo de 10, 15 anos. Elas poderiam entrar em contato por migrações, sei lá, no espaço de mais de 100 anos. A gente consegue atravessar o planeta dentro de 24 horas. Né? Então, assim, quanto mais conectados nós estamos, quanto mais gente nós somos, né, e todo esse desafio sanitário, de alimentação, enfim, que vem das desigualdades sociais, quanto mais se agrava a desigualdade social, mais vai se agravar doenças e esses outros problemas. Tá conectado, para mim, grandemente à nossa organização social. Vai ser uma coisa, infelizmente, cada vez mais presente. Uhum. Esses ciclos aí entre uma epidemia e outra, eles vão se tornar mais curtos se não houver uma mudança Daqui a dessa pouco a nossa gente dinâmica social. daqui a pouco a gente tá com uma epidemia em cima da outra. É um cenário possível. Tá Um louco. cenário possível. O tufum. Agora eu quero fazer a pergunta fatídica, né? Ah, Chapanã, Omulu, Babaluaê, é a divindade da doença ou da cura? eu acho que é o E, né? Não é o ou, mas o E, né? Inclusivo. A maneira como a gente, que a gente né, até discutiu mais cedo, a maneira como a gente enxerga né, essa ética, o mundo a partir dessa visão, né, com perdão da palavra, quem sou eu para falar isso, mas a partir dessa cosmogonia, né, africana, não ocidental, ela é inclusiva. Então, ao mesmo tempo que ele traz a cura, ele também traz a doença. Nos relatos mesmo de Papangarica fala que na época da seca, se Babaloaê fosse visto andando entre o povo, ele trazia as epidemias. Né? Então, assim, se eu não me engano, Vergê também fala isso, né, que é o deus da varíola, é o orixá da varíola, né, a divindade que traz a varíola, é a própria varíola. Né? Então, assim, as forças da natureza, elas são o que são. Né? O rio, ele é o que nutre a terra, que fertiliza a terra quando ele transborda, mas também quando ele transborda e enche, ele destrói casas, arrasa plantações, né? Ou destrói paisagens naturais de acordo com a sua força, com o volume da sua vazante. E não deixa de ser rio, não deixa de ser água. Né? Esses atributos aí estão na Oxum que acolhe, estão na Oxum também que guerreia, que luta, né? Que conquista o seu espaço, que mostra que veio, né? E a mesma coisa com Chapanã ou Baluayê. Ele mostra que veio. E fala muito de conduta, né? Porque os itãs dele falam de desrespeito. Tanto a versão brasileira narrada pelo senhor, quanto a versão cubana que eu trouxe, fala da questão do desrespeito à ordem, né? E o que, que nós temos feito? Transponde para o nosso cenário. O que, que nós temos feito? Nós temos desrespeitado essa ordem natural. Com certeza. Eu sempre tenho dito que ele é o orixá, inclusive até coloquei isso na minha tese, que ele é o orixá da doença. Uhum. E que só que a visão ocidental a respeito dessas coisas pode fazer com que essa visão seja demonizada. Tanto que há um tempo atrás, um pai de santo, né, daí do norte do país, não sei dizer de qual região, ele publicou nas redes sociais, né, de que no candomblé dele ele não cultuava o Mulu, porque o Mulu é a doença e ele não poderia cultuar a doença, né?
Daí eu Bom, achei que foi burro demais, né? Por não, ou cristiano-centrado demais, ou eurocêntrico, né? Colonializado, por não entender que ao Chapanã, ao Mulu ser o orixá da doença, ele também é o orixá da cura, né? Porque ao ele ter controle sobre a doença, ele pode afastá-la. E ao afastar, sim, só há saúde, né? E essa é uma outra situação também, né? Que o Ocidente vê a saúde separada da doença, né? Vê a saúde e a doença como algo separado do corpo humano. Né? Então parece que, e é por isso até que a gente vai, quando a gente vai no médico, a gente vai buscando saúde, né? É como se a gente quisesse, mas sendo que na verdade, para a tradição africana, na cosmopercepção africana, a saúde é o nosso natural. Né? Nós, seres humanos, nascemos já com a saúde. Então, por isso que a saúde não é algo fora do corpo humano. Mas a doença é. A doença é sempre, né? O Arum é um Adiogun, é uma força que atenta, né? Contra os seres humanos e também contra os orixás. Mas, curiosamente, né, Chapanã tem controle sobre a Arum, tem controle sobre a doença e, por isso, pode afastar ela da gente. Então, quando eu falo que Chapanã é o orixá da doença, eu quero dizer que é o orixá que tem controle sobre a doença, né? sim, sim. E não que ele traz a doença gratuitamente. E eu me embaso até no Itan, que eu acho que é até um Itan pouco conhecido, que diz o seguinte, diz que Chapanã ele invadia os outros povos e quando as pessoas eram atingidas por suas flechas, elas ficavam doentes, eram cegas, ou surdas, ou mancas. E, e isso, e daí, quando ele ia invadir uma cidade, o rei da cidade fez uma oferenda para Chapanã, e com isso a cidade não, né, foi curada. Então, esse Itam, para mim, deixa muito claro como o Chapanã, como o Omulu, Babaluaê, pode trazer a doença, mas, devidamente cuidado, ele afasta da doença. Então, o culto a essa divindade, o culto a esse orixá, é justamente para que ele mantenha a doença afastada da comunidade, né? E não para que ele realmente, né, e não que ele, né, por livre e espontânea vontade, vem chegando e passando a doença para todo mundo. O que tu acha? Eu abraço essa mesma perspectiva também, de uma busca de equilíbrio e uma busca de olhar diferente a situação e de compreender a dinâmica das coisas, né? Se a gente pensar também em Ogum, quando ele retorna à sua cidade natal e foi instituído um momento de silêncio, então ninguém pôde saudá-lo após retornar à guerra, e ele, enfurecido, arranca todas as cabeças. Mas ele é a mesma divindade que trouxe os primeiros orixás para a criação do mundo, que abriu o caminho. Né? Então, assim, a força, a fúria que há dentro dele é a mesma fúria, a mesma força que foi usada para civilizar o mundo, para construir esse mundo. De que maneira a gente pode abraçar essa energia, abraçar essa força para que ela seja direcionada no sentido da gente construir, lutar e trabalhar da maneira melhor e mais digna possível para conquistar os nossos objetivos, que é o que o Ogum traz. Ao invés da gente simplesmente se encolerizar diante de uma situação, diante de não ser visto ou reverenciado. Eu penso que é um sentido de como a gente direciona o nosso pensamento, de como a gente direciona o Ori, né, para que o Ori nos ajude a conquistar. Hoje eu estava vendo muito material sobre Ori, né, e basicamente a gente, o que pede, assim, do culto de Ori, o mais simples possível, converse com Ori, né, é Ori que vai permitir que você vença, e os orixás, eles vão entrar como auxiliadores dessa caminhada sua de Ori. Então a gente cultua Chapanã, o Baluayê, Babaluayê, Azawane, Sapatá, pedindo que ele nos traga esse direcionamento, de que maneira nós podemos cuidar melhor, como a gente pode enxergar essa ordem instituída com relação à nossa saúde, o que me faz bem, o que não faz, né, o que piora o meu quadro de saúde, o que pode me ajudar a melhorar a minha saúde. É respeitar essa ordem instituída que a gente já tem dentro da gente. Não ordem como uma coisa externa, né, dita por alguém,
Mas como o nosso corpo funciona, né? Como a nossa mente funciona, que também está incluído saúde mental nisso, né? A gente está vivendo agora esse mês da prevenção do suicídio, né? Em relação à depressão, e a depressão não está só uma dimensão pessoal, ela está ligada a um contexto, né? Ninguém cai triste somente pelos próprios pensamentos. O que está acontecendo nesse ambiente que influencia? É enxergar de fato o que está acontecendo. Quem pode nos ajudar a enxergar isso? A Valoyer. Perfeito, perfeito. A relação de. Aqui no Batuque também tem a relação de Chapanã com Iemanjá. E aí tem também, não? Tem uma citação de que ele foi criado por Iemanjá, né? Que ela adotou ele, criou ele. Ele foi deixado por Nanamburucu e foi criado por Iemanjá. E tem outras citações também, tem outros titãs, tem outros orikis, onde fala que ele conheceu Nanamburucu depois de adulto, né? Que eles se conheceram, que ela era uma divindade vinda de Taqua, que eu penso que seria Tapa, que essa divindade vinda de Taqua, saindo de um rio, e que eles se conheceram e juntos fundaram o reino de Daomé. E, inclusive, dentro do ritual, eles são bem associados, né? Tem que se correr, assentar o Babaloaê junto com o Nanamburucu em algumas ramas dentro do Lukumi. São orixás extremamente relacionados. E Iemanjá como essa mãe que cuida, que o adota, assim como cuidou de Xangô, como auxiliou Xangô. Em algumas histórias, Xangô sendo filho, e outras não. Perfeito. Agora, como é que na santeria saúda? Como é que é a saudação a Babaloaê na santeria? Reikwa Babaloaê, azul, azul. Usa-se mais o azul do que o Reikwa. O Reikwa é uma saudação mais geral, né? Reikwa Yalansan, Reikwa Batalá, Reikwa Babaloaê. E o azul, refere-se muito a ele como azul. Aqui é interessante, porque se parece um pouco, porque aqui no Batuque a gente saúda como Abal. Abal. E apesar da gente conhecer a palavra atotô, que é como o candomblé saúda, né? Uhum. Aqui a gente usa atotô para pedir silêncio mesmo, vai dizer, né? Tá um burburinho, a gente para atotô, que é para ficar todo mundo cala a boca, né? Mas Abal, eu acredito que seja, que venha do Yorubá Agbal, né? Que significa o ancião, né? Nessa representação dele ser um orixá velho também, né? No candomblé tem essa diferença entre o Omulu ser o velho e o Baluaê ser o novo. No Batuque não tem muito isso. Isso não é tão gritante como é no candomblé. E na santeria tem isso ou não? Ele é entendido também como ancião, como velho. Como um velho. Ele é sempre referido dessa maneira também. Para nós aqui, sim. Né? Inclusive, as danças para ele, né? Quando a gente dança para ele, a gente dança meio curvadinho para frente, né? Fazendo um movimento com a mão, como se estivesse, né? Varrendo uma vassoura, alguma coisa assim nas mãos, né? O que eu acho interessante também nós temos uma dança aqui para Chapanã, em que as pessoas ficam todas viradas para o centro da roda, e daí a gente vai até o centro e depois volta para trás. Vai até o centro e depois volta para trás. Eu faço uma leitura disso como sendo uma representação das idas, né, uma representação de tu estar no mundo espiritual e no mundo material, sabe? Quer dizer, que tu vai e volta do centro da roda. Pelo que eu já vi assim em vídeos, eu nunca vi uma roda na santeria. No batuque tudo se faz em roda, não tem como não ter roda no batuque. E no candomblé eu já vi que também tem roda. Na santeria tem essa particularidade, não? Não, a gente de fato não faz roda. Vai estar os 3 tambores, né? Os tambores Anhá dispostos, e aí os santeiros todos de frente para os tambores dançando, e uma dança mais espontânea. Né? Quem vai dançar com gestos, com os movimentos mais característicos mesmos é o orixá manifestado. Né? Iemanjá, que pode chegar remando, Oxum, que chega sorrindo,
e agitando seu vestido, Ogum com a sua espada, com seu facão, brandindo, Xangô com os oxês, mas a gente dança de maneira espontânea mesmo, de frente pro tambor, não forma Ah, roda. legal isso. Interessante. No batuque também, apesar de ter algumas danças que são mais, que são, né, como essa que eu falei, do Chapanã, mas também para outros orixás tem alguma coisa também. Ela não é para todas, não é para todos. Não são Uhum. todos os orixás que têm uma dança específica. E daí eu não sei se isso se perdeu, como é que foi. E uma coisa interessante também é que no batuque, os orixás não são ensinados a dançar de um jeito como tem no candomblé, né? No candomblé, por exemplo, Yansan sempre dança, né? Fazendo um gesto com as mãos, né? Ogum também sempre vai fazer. No batuque não tem isso. Os orixás, eles dançam conforme eles mesmos desenvolvem a sua capacidade de dançar, né? Não tem um ensinamento, assim. Se ensina algumas questões relacionadas ao fundamento, mas nada além disso, né? Na santeria tem alguma coisa assim, não? Não, também não, porque inclusive a nossa iniciação, assim, do que eu conheço, do que eu já vi sobre candomblé, a pessoa iniciada, a iniciação de candomblé é para preparar aquele corpo, aquele ará para receber o orixá, né, para que aquela centelha divina, aquela partícula se manifeste, né, para aquele orixá se excorpore. E a gente não parte dessa premissa, né? Todos somos Iaô, todos somos iniciados da mesma maneira. E aí, no dia do toque, ou talvez no quarto, né, do Ibodô, mas no dia do toque, da apresentação ao tambor, quando é dado satisfação a Olofim de que está nascendo mais um santeiro, de que foi coroado, né, mais um Iorô, mais um iniciado, que a gente se refere à iniciação como coroação, né, coronar Oxa, o Cariosha, o nosso rito de iniciação é uma coroação, que aquela pessoa coroada está sendo apresentada, e aí vai ser cantado para se chamar orixá sobre ela. Então, assim, é sempre no sentido de uma surpresa. E para a gente, a manifestação de santo é uma coisa rara, né? Os eleguns, os montadores de santo, eles são raros, né? São poucas pessoas. Então, também não tem esse treino, esse ensaio, esse ensinamento, né, da dança que carrega todo esse valor simbólico, mas não tem esse ensinamento. Ah, legal, interessante isso também. No batuque também, todo mundo é Iaô, então todo mundo é iniciado. Também não tem essa diferença, né, entre Iaô e Eked ou Ogã, né? Uhum. Não existe nem Eked nem Ogã. Tanto é que uma das coisas que servem de chacota para quem é do candomblé, né, é que no batuque a pessoa pode ser Alabê e Babalorixá ao mesmo tempo. Porque o Alabê, embora seja um sacerdócio também, mas é uma função que não elimina o fato de que tu possa ser um babalorixá, porque o Alabê não é um ogã, né? Não é uma pessoa que não pode ser babalorixá, então, não existe essa proibição aqui. Tá? Então Interessante. existem muitos babalorixás do Batuque que são também Alabês, né? E, Interessante. porque as iniciações são a mesma para todo mundo tem as mesmas iniciações. E o tempo de iniciação também não é regulado, né? Não tem isso de obrigação de 1 ano, 3 anos, 7 anos. No Batuque, as obrigações se dão de acordo com a vontade do orixá. Então, é jogado para saber quando que tu tem que fazer as tuas obrigações, né? As tuas feituras. E não é ditado assim pelo tempo, né? Quanto que tu tem que fazer, né? Existem alguns limites, algumas coisas assim, mas nada muito impositivo. E daí me parece que isso. Eu tenho achado realmente que a santeria é mais parecida com o batuque do que com o candomblé. Tem Sim, tem muita, tem discussões muita todas que a gente coisa, faz. tem muita coisa da santeria que é parecido com o candomblé mesmo. Inclusive nós aqui já discutimos isso em outras lives, né? Mas Uhum. ainda assim eu tenho achado muito assim que a santeria é muito parecida com o batuque. Por tudo que eu vi assim de imagens, né? Eu não tenho nunca tive contato físico, né? Direto assim com a santeria, mas por tudo que eu vi em imagens, eu achei muito semelhante ao batuque. Até mesmo eu vi numa filmagem
na casa de uma pessoa lá em Cuba, ela tinha assim, no canto da parede que era o quarto de orixá dela, no canto da parede. E no chão eram colocadas as coisas e tinha até um bolo, né, que eu acho que era o aniversário do orixá. Sim, E sim. aqui no Batuque a gente faz isso direto, sabe? Todos os anos a gente comemora o aniversário dos orixás com um bolo pro orixá, até com velhinha acesa, né? As velhinhas na idade do orixá, na idade do assentamento do orixá. Então, o Batuque tem muito isso, eu achei também muito parecido com a santeria, nesse ponto, pelo menos, né? A gente faz Percebeu? o. Sim, sim, a gente faz o trono, né? Que para celebrar aquele orixá e oferece o tambor. O tambor para a gente é um ebó, o toque, né? Para a gente é um ebó também, um ebó coletivo. E com relação às idades, a gente não faz essa marcação também ao longo do ciclo, né? Quais são as nossas marcações? A iniciação, Cariosha, o Ebometá, que é o ebó de 3 meses, e depois o aniversário de Osha de 1 ano. E aí a pessoa completa o seu ciclo iniciático. Esse primeiro ano é o ano de Aorage, né? O ano de Aô, e há 1 ano ela encerra seu ciclo iniciático. E daí pelos odus dela, que ela recebeu na iniciação, e que também foram sacados aos 3 meses, ela já sabe qual caminho que ela vai seguir, ela já sabe se ela vai ter o caminho para treinar para ser um Bauriatê, né, um sacerdote que inicia, se ela vai ser o Jubona, né, o segundo padrinho, aquele que cria o Iaô no quarto, se ela vai ser o cozinheiro da iniciação, se vai ser um homem para ser sacerdote de Ifá, né, isso tudo já é visto aí nesse processo. Por exemplo, em relação ao tambor, né, a gente tem o juramento ao tambor, tem os homens que são jurados a Anhá, que é o Morixá, né, que penso que vem de Ayan, mas também um bom tamboleiro, mesmo não iniciado, ele consegue chamar o orixá, né, pela habilidade dele de tocar o tambor, que o tambor é feminino. E o homem, como elemento masculino ali, ele consegue fazer essa sincronia e chamar o orixá. A gente tem essa perspectiva também. Interessante, interessante. É interessante mesmo. Aqui no Batuque, o tambor pode ser tocado, inclusive, por mulheres. Né? Então, não tem essa distinção de gênero também, com relação às funções ou cargos no Batuque. Né? Cargos mesmo, o Batuque nem tem. Né? Mas, assim, as pessoas vão se direcionando ao que mais gostam de atuar, de fazer, né? Tá? Sim, Então, algumas vão tocar tambor, daí pode ser homem, a maioria é homem, mas tem mulheres também que tocam. E tem homens também na cozinha, né? Cozinhando, fazendo a comida de santo e tudo. O batuque não tem essa distinção de gênero na hora de construir o seu caminho iniciático. Né? Mas, voltando pro Chapanã, para a gente encerrar, já tem 1h18 de conversa. O pai Sidney nos deu caô, não apareceu, né? É de Xangô mesmo, nos deu caô, né? De Xangô mesmo. Caô! Ai, ai, Não muito bom. apareceu aí para trocar com a gente. Mas eu queria falar um pouco mais de Chapanã, também na questão da relação dele com outros orixás que, por exemplo, no Batuque não cultua. No Batuque, a gente não cultua Nanã Burucu e nem Oxumaré. Nanã Burucu é mais ou menos parecido com o que acontece na santeria, né? Nanã Burucu aqui no Batuque, ela é cultuada junto com Iemanjá, tá? Então, o culto de Nanã é praticamente o mesmo culto de Iemanjá, ela é inclusive entendida como sendo uma Iemanjá velha, né? A Iemanjá muito velha. Já o culto de Oxumaré não existe, não Pra tem, gente também não existe. não existe Oxumaré no Batuque. Mas esses três orixás para o candomblé são muito importantes, né? Eles ficam numa casa separada, ficam juntos numa casa separada, né? Dos demais orixás e coisa e tal. E daí, então, tu disse que em Santeria também não tem o culto de Oxumaré, então não tem Não, essa. não tem, não tem. Não tem também. E a relação de Babaluaê com Nanã, tem lá?
Então, tem a relação dele de mãe e filho, né? E também tem a relação de fundadores, mas o Itan, o Orique, ele não deixa claro se eles fundaram na condição de marido e mulher. Penso que sim, né? Porque tem uma versão a respeito da doença dele em que fala que ele foi expulso da Terra Lucumi por ter desafiado aos mais velhos e que quando ele busca o processo da cura, né, o Baluayê não está 100% curado e ele é casado com Dada Baiani, que é uma orixá vinculada a Xangô, ao culto de Xangô, mas nesse tanto Dada Baiani é irmã de Aganju, de Agaiu, que seria o sol ou o vulcão, né, pra gente. E quando Agaiu vê a sua irmã doida, né, contraída a lepra de Babaloia, expulsa Babaloia das terras lucumis. E daí ele migrando sem rumo, com suas roupas desgastadas, como um mendigo mesmo, uma pessoa abandonada. Quando ele chega na terra, na terra Arará, ele se torna rei da terra Arará e funda sua primeira comunidade junto, primeiro povoado junto com Nanamburucu, que é essa orixá que sai de um rio. Assim que ele chega na terra Arará, ele vê essa mulher saindo de um rio, eles se unem e fundam a primeira comunidade na terra Arará e se tornam os fundadores do Daomé, do reino do Daomé. E Nanã também é entendida como uma divindade da criação, uma divindade primordial também. Uhum. E o PRVG fala isso também, né? Sobre como o culto a Chapanã, o Omulu, teria se originado no Daomé, né? E como Nanã seria um orixá mais velho, talvez até mais velho que Oxalá mesmo, que é o Batalá, né? E isso é bastante interessante. Bom, o pessoal não interagiu muito hoje, né? Quem colaborou aí, eu quero agradecer. Já estamos aí nos últimos minutinhos da live. E daí, tuas considerações finais. Bom, eu penso que, né, diante desse contexto todo que a gente está vivendo e olhando para os contos sagrados dos orixás, a gente e também todo esse movimento que eu tenho visto, né, especialmente agora na pandemia, né, tem muitos sacerdotes de vários segmentos, muitos praticantes dos diversos cultos de orixá falando muito nesse sentido da ética, da nossa postura diante das situações, né, e que cultuar orixá é mudar de postura diante da vida, né, tomar consciência daquilo que se faz. Eu penso que Chapanã, o Baluayê, traz essa mensagem para a gente, né, de olhar de se conhecer daquilo que nos faz bem, daquilo que não nos faz bem, para a gente preservar essa nossa saúde, né, que nós estamos sujeitos. O cenário atual deixa bem claro que todos, absolutamente todos nós estamos sujeitos. Alguns em maior ou menor grau, as variáveis são várias, né? Mas que todos estamos sujeitos ao fim da vida, né? À morte, todos estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos a esses ajogum, e o que nós podemos fazer, né? O que Ori pode fazer, né? Que mudança é essa de postura que nós necessitamos ter, tomada de consciência é essa que nós necessitamos ter. Acho que a mensagem que fica é essa, mais um questionamento. Perfeito. Essa é também a reflexão que a gente faz daqui, né? Como eu falei lá no início, para nós, o ano de 2020 pertence a Chapanã, é um ano de Chapanã, né? E eu sempre acreditei que os orixás, no ano que eles regem, tem isso de regência dos orixás também na santeria, não? No ano? Não. Tem a regência do Odu para cada comunidade. Para as comunidades que cultuam Ifá, né? Que bom. Então vocês não entram em polêmica, então, todos os anos. Não. Não. E a gente que é do Batuque e do Candomblé entra em uma polêmica todos os anos para saber qual é o orixá, né? E para nós, esse ano, para o pessoal do Candomblé é de Xangô, mas para nós do Batuque, nós somos do Chapanã. Então, a gente também tem sempre muito a aprender com os orixás. E eu acredito que no ano do orixá, eu acredito que o orixá nos protege todos os anos. Mas que no ano dele, é o ano que ele, sabe, deixa o azedume pegar um pouco mais. Visto, não lembrado.
É tipo um pai ou uma mãe, né, que nos educa com carinho, mas que às vezes também nos educa com a chinelada, né? Então, e me parece que no ano dos orixás, de certos orixás, é o ano em que a chinelada vem. E daí, então, a gente precisa sempre se prevenir, né? Mantendo o culto, levando muito a sério o culto, fazendo os rituais que precisam ser feitos sempre, né? O Batuque é sempre muito cheio de rituais, de passagem de ano, de, né, limpezas e uma série de rituais nesse sentido para que o ano novo que está chegando seja mais brando para quem é dessa tradição, né? A Edna está aqui falando, muito obrigado, Baba Hendrix e professor Matheus, sou filha de Omulu e adorei conhecer seu culto pelos pontos de vista de duas outras religiões incríveis, que meu pai Omulu afaste de todos nós a doença e a morte. Axé, Axé, todos nós. axé, Edna. Abração mesmo, a Edna está sempre É junto verdade. com a gente. A Edna também está no curso, né? Mesmo curso que tu não fez as provas ainda, tem que fazer. Ela fez as tarefas. Ela fez as tarefas. Pra quem é de Olodum, parece que... Então, né, quero encerrar aqui. Vou tirar uma reza que a gente chama aqui de reza, né? Mas é um cântico para Chapanã aqui. E eu não sei, tu conhece algum cântico de Babaluaê, não? Tem um cântico aqui. Tá bom, então eu vou tirar daqui, daí depois tu puxa daí. Tá bom. Mocequeba, mocequeba, moriçô, e aí. Mocequeba, mocequeba, moriçô, e aí. Mocequeba, mocequeba, moriçô, ai, 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 mocequeba, mocequeba, moriçô, eleuara. Mocequeba, moriçô, e aí. Mocequeba, moriçô, e aí. Mocequeba, moriçô, ai, 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 mocequeba, moriçô, eleuara. Abau, abau, atotô. Abaú. Como é que é aí? Agadagodô ao areriçô. Agadagodô ao areriçô. Urebaba. Babaluaê. Ao areriçô. Urebaba. Agadagodô ao areriçô. Agadagodô ao areriçô. Urebaba. Babaluaê. Auareriçô, orebaba, azul, reco ababaloie. Azul. Abau. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos no dia de hoje. Obrigado, Matheus, mais uma vez, por estar aí com a gente fazendo essa live aí sobre a teologia do Orixá Chapanã, Omulu, Babaluaê. E nos encontramos, então, da próxima vez, né? A gente está tentando manter toda quarta-feira, mas está difícil. Eu acho que vai reduzir, né? O diálogos, a gente vai reduzir talvez para 2 vezes por mês, né? Então vai ter uma falha, né? Tem uma quarta, na outra pula, porque é muita coisa para fazer e daí fica difícil de fazer as lives. Mas a gente quer manter né, falando sobre o orixá, falando só sobre o orixá, e a outra surgiu uma ideia lá, minha e do Pai Sidney, de falarmos sobre afrobioética também, né, tratando aí assuntos que são importantes da bioética a partir da cosmopercepção africana. Então, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez, Matheus. Muito obrigado a todos que assistiram e nos acompanharam, que Babaluaê nos proteja nesse momento e nos traga essa consciência e desse cuidado com nós mesmos, cuidado com o outro. Axé, axé. Pedindo para que Chapanã varra essa doença, essa Covid de uma vez, para que a gente possa se encontrar e se abraçar e dançar para os orixás. Axé. Axé, axé.